Olá a todos! Hoje nós veremos o último grupo animal, o grupo dos cordados, dentre os quais encontramos todos os vertebrados e ainda um grupo de invertebrados. O que significa isso? Significa que dentro do filo cordado, dentro do filo Chordata, que é o nosso filo, nós encontramos um grande número de organismos, que é o maior de todos, né? Formado por vertebrados, todos eles com presença de coluna vertebral, e um grupo ainda de invertebrados, animais que não apresentam coluna vertebral. Logo, no filo cordado, nem todos são vertebrados. Portanto, esse grupo é aquele que nós mais conhecemos. Ele inclui a nós mamíferos, as aves, que dominamos o planeta, os répteis, que durante um bom tempo dominaram a superfície do planeta, os anfíbios, que fizeram a importante transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, os peixes, que dominam os oceanos, e também outros animais menos conhecidos, que são incluídos como peixes, só que peixes sem mandíbulas, como é o caso das lampreias e das feiticeiras, que muitos de vocês nunca viram, nunca verão, né, e jamais ouvirão falar além das suas aulas. E um grupo de cordados primitivos, né, que seriam chamados de protocordados, cordados primitivos, primeiros cordados, que não possuem crânio, não possuem coluna vertebral, mas possuem a estrutura que deu nome ao filo. Essa estrutura se chama notocorda. Mas o que seria essa estrutura notocorda tão importante assim para dar o nome a um filo? A notocorda é um esqueleto. É uma estrutura esquelética que dá sustentação ao corpo. Nem sempre ela persiste nos animais. Nos vertebrados, por exemplo, ela desaparece e aos poucos vai sendo substituída pela coluna vertebral. Nos protocordados, ela pode persistir mais desenvolvida, menos desenvolvida, atrofiando com o tempo, mas essa estrutura é o nosso, por assim dizer, primeiro esqueleto. Enquanto não se forma a coluna vertebral, a notocorda é que dá sustentação ao corpo do embrião em desenvolvimento. É um erro achar que a notocorda se transforma na coluna vertebral. Isso não é verdade. Ela será substituída pela coluna vertebral conforme o embrião se desenvolve. Outra característica presente nos cordados é a distribuição do sistema nervoso central. Nos invertebrados, ou ele é difuso, como é no caso dos selenterados, já comentados no passado, como ele pode ser centralizado, porém em posição ventral. Nos invertebrados que nós vimos, a partir dos vermes, surge um gânglio cefálico e um cordão nervoso ventral. Cordão nervoso esse com gânglios ou não. No caso dos plateumintes, é o cordão nervoso escalariforme. São dois cordões ligados transversalmente com o aspecto de uma escada de corda. Nos nemateumintes, nos nemátodas, né, anelídeos, moluscos, esse cordão nervoso ventral apresenta gânglios. Nos artrópodes, desses gânglios saem muitas inervações em direção aos membros articulados. Portanto, o cordão nervoso de distribuição, de posicionamento ventral, agora sofre uma alteração e ele passa a ser dorsal. Mas os cordões nervosos são maciços. O nosso sistema nervoso está em posição dorsal e ele é tubular. Ele tem uma cavidade por dentro, ele é um tubo oco. Essa abertura é muito pequenininha, essa cavidade é muito pequenininha, mas existe uma cavidade interna. Então ele se distribui em posição dorsal, por isso nós falamos em tubo nervoso dorsal. Outra característica dos cordados é a presença na região anterior de fendas, que comunicam o meio externo ao meio interno, ao fundo da boca, que é a faringe. Essas fendas que ligam a faringe ao meio externo são as chamadas fendas faringianas. Nos cordados aquáticos, essas fendas faringianas poderão apresentar brânquias no seu interior
E, portanto, quando o animal ele adquire a água pela região bucal, pela região oral, a água entra pela boca e sai por essas fendas, deixando oxigênio. Então, nos cordados aquáticos, como os peixes, por exemplo, as fendas faringianas também poderão ser chamadas de fendas branquiais. Nos cordados terrestres, essas fendas desaparecem e param, portanto, de exercer essa função respiratória. Elas perduram durante o embrião. Porém, uma das fendas faringianas persiste. Ela formou o canal auditivo. Canal auditivo que também nós chamamos de tuba auditiva. Ou no passado falava-se em trompa de Eustáquio. No nosso caso, a tuba auditiva, ela possui uma membrana no meio do caminho, que é o tímpano. Se não houvesse o tímpano, o fundo da boca se comunicaria diretamente com o meio externo. Então, durante o processo evolutivo, a fenda foi sendo perdida e sua função foi sendo alterada. No nosso caso, essa região, essa tuba, ela terá a dupla função de audição e também de equilíbrio, porque no interior do nosso ouvido fica uma estrutura responsável pelo equilíbrio do corpo. Não é todo vertebrado que tem essa estrutura, mas no caso dos mamíferos, essa estrutura com função de equilíbrio fica dentro do ouvido interno. Portanto, os cordados têm esse nome por apresentarem notocorda, que é um pré-esqueleto e fica em posição dorsal. Há também o nosso sistema nervoso, que também estará em posição dorsal, e as fendas faringianas. Isso é a marca dos cordados. Agora, entendam o seguinte, imagine um cordado em crescimento, imagine um peixe com o corpo fino e comprido. Tanto a notocorda quanto o sistema nervoso dorsal, o nosso tubo nervoso dorsal, ambos estão na região dorsal. Agora vem a pergunta, se ambos estão na região dorsal, quem se posicionará primeiro? O tubo nervoso ou a notocorda? Ambos estarão paralelos, próximos à região dorsal, próximos à pele das costas. Qual dos dois será o primeiro? Muitos vão pensar, peraí, o sistema esquelético do corpo, o nosso esqueleto, tem função de sustentação do corpo. Dentro do nosso esqueleto fica, do nosso esqueleto ósseo, ou cartilaginoso, como alguns peixes, dentro dele fica a nossa medula, que é a parte longa do sistema nervoso dorsal. Então muitos vão pensar, se a medula está protegida pelo esqueleto ósseo ou pelo esqueleto cartilaginoso, então a notocorda deve estar acima da medula, protegendo-a. Então, se na minha região dorsal eu tenho o tubo nervoso e a notocorda, é provável que a notocorda esteja por cima, protegendo a medula de impactos externos. E a resposta, infelizmente, não é essa. A medula está mais voltada para o meio externo e a notocorda, que dá sustentação, está em posição mais interna. Então, o nosso esqueleto ósseo, nosso esqueleto cartilaginoso, nosso esqueleto com vértebras, protege a medula, mas a notocorda não. Ela perdura no nosso organismo só nas primeiras semanas de vida e aos poucos ela vai sendo substituída pela coluna vertebral. No caso dos anfioxos e das ascídeas, essa estrutura pode perdurar por mais algum tempo. Nas ascídeas, que vão fazer parte de um grupo chamado urocordados, a notocorda se posiciona na região da cauda, bem desenvolvida na fase larval e praticamente ausente ou muito reduzida na fase adulta. Então ela pode ter a função de sustentação na fase larval, que é natante. Na fase adulta, esse animal ele se fixa nas rochas. O corpo dele, relativamente rígido e preso às rochas, não precisa de mais uma sustentação, então a notocorda acaba perdendo qualquer função de sustentação, atrofia e quase desaparece. Nos anfioxos, também chamados cefalocordados, a notocorda vai desde a região anterior até a região posterior. Neles, que terão formato quase que de peixinhos, serão muito semelhantes a peixes olhando assim na água,
Esses vão ter realmente uma notocorda permanente ao longo do corpo todo e pela vida toda. Portanto, a característica marcante dos cordados é a presença de sistema nervoso em posição dorsal em todos. A presença de uma notocorda que pode permanecer a vida inteira, por exemplo, nos anfióxos, ou desaparecer, por exemplo, nos vertebrados. E a presença de fendas faringianas, também permanentes e com função respiratória nos aquáticos, mas vai se perdendo e se torna apenas vestigial no caso dos terrestres. Originou a tuba auditiva, onde fica o nosso órgão de audição e o nosso órgão de equilíbrio. Então houve uma transição evolutiva ao longo do tempo. Não vamos perder muito nosso tempo com os protocordados. O que nos vai interessar é o estudo dos cordados craniados, que são aqueles que apresentam um crânio. Os vertebrados craniados serão representados por todos os peixes e pelos tetrápodas. Os peixes serão aqueles animais aquáticos que não terão patas, que vocês conhecem. Os peixes ósseos e os cartilaginosos, mas também há outros dois grupos menos importantes de peixes que eu citarei rapidamente. E os tetrápodas serão os cordados com 4 patas, tetrapodos, que vão incluir os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Quando eu me referir a tetrápoda, 4 patas, eu peço para que vocês não confundam com quadrúpede. Quadrúpede é o tetrápoda que anda com 4 patas no chão. Tá? O bípede também é um tetrápoda. Eu tenho pernas e braços. Os braços e as pernas são patas. No nosso caso, no caso dos bípedes, eles são tetrápodes que andam com 2 membros. Então, tetrápodes, quadrúpedes, são os tetrápodes que andam com 4 patas. Os tetrápodes bípedes são aqueles que andam com 2 patas. No nosso caso, por exemplo, as patas anteriores, os membros anteriores são transformados em braços. E no caso das aves, transformados em asas. Então, tetrápodas serão dos anfíbios em diante. Quanto à questão dos peixes e dos tetrápodas, tirando aí os protocordados, antigamente eles eram todos chamados de vertebrados, o que não está errado. O problema é que há um grupo de peixes que não possui coluna vertebral. Agora, todos aqueles que nós chamamos genericamente de vertebrados possuem crânio. Por isso, o mais conveniente é chamar esses animais todos de craniados. Então, os protocordados são acraniados, não possuem crânio. Enquanto que os demais cordados são craniados. Os cordados craniados incluem os peixes e os tetrápodas. Agora, dentre os peixes, nós temos os já conhecidos peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Na escala evolutiva, primeiro surgiram os peixes cartilaginosos e depois os ósseos. Só que antes deles, surgiu um outro grupo de animais que eu também chamo de peixes, são aquáticos, natantes. Só que nesses grupos não há maxilar inferior. Existe a maxila superior, que é o assoalho do crânio, mas não há a inferior. São animais, portanto, que não têm maxila, capaz de aprender. Esses animais são chamados de agnatas, sem mandíbula, sem maxila. Esses animais agnatas têm 2 representantes. As feiticeiras, que têm crânio, mas não vértebras. Portanto, não são vertebrados, mas são craniados. E as lampreias, que têm crânio e vértebras. Esses 2 animais não têm relevância para nós, então apenas uma citação. Eles não têm maxilar inferior
Portanto, eles são capazes de morder. Então, como eles se alimentam? As feiticeiras são animais aquáticos, são peixes compridos, que lembrariam até enguias. Só que enguia tem maxilar inferior. Quem tem maxilar nós chamamos de gnatostomados. Elas não têm. Elas têm uma boquinha tubular que elas usam para pegar pequenos animaizinhos que elas encontram no fundo das águas, como poliquetos, que são anelídeos, como pequenos moluscos, né? Alguns peixinhos mortos, né? Cadáveres, elas podem comer, mas não são animais muito significativos, representativos. As lampreias, por sua vez, elas possuem uma ventosa oral que permite que elas grudem na pele de animais e se sirvam deles como hospedeiros e elas parasitas. Então elas podem parasitar grandes mamíferos aquáticos. Por exemplo, os cetáceos, que incluem baleias, golfinhos. Elas podem parasitar alguns peixes maiores e elas se fixam na pele e com uma língua que apresenta projeções córneas duras, como se fossem dentículos, com essa língua elas vão raspando, né, a pele dos animais e sugam seus líquidos corporais. Então são ectoparasitas e podendo até, em alguns casos, perfurar a pele desses animais e entrar no seu corpo. Dificilmente levam à morte, mas são parasitas incômodos. Algumas chegam a ter um tamanho aí de uns 40 centímetros, né? Não mais do que isso. O corpo é longo e suas nadadeiras são ímpares. Não há duplas de nadadeiras. E muitas fendas faringianas ao longo do corpo. Esse grupo, portanto, não tem importância para nós. Tá? Seriam quem? Os agnatos, sem mandíbulas, feiticeiras e lampreias. Aqueles animais que nos interessam são realmente os peixes. Os peixes possuem agora as nadadeiras pares, bem visíveis nos peixes cartilaginosos, também chamados condriictes. Icte, peixe, côndrio, cartilagem. Os peixes cartilaginosos são aqueles que possuem o seu esqueleto feito exclusivamente de cartilagem, crânio e coluna feita de cartilagem. As lampreias já possuem coluna vertebral. E quando há coluna vertebral, ela se desenvolve envolvendo o sistema nervoso dorsal, portanto, dando proteção. No caso dos peixes cartilaginosos, o seu esqueleto é feito de cartilagem. Agora, quem pensa numa cartilagem mole, como aquela que nós temos na orelha, no nariz, não é bem assim. Ela é uma cartilagem mais densa, mais rígida, que até pode lembrar uma estrutura óssea. Porém, olhando-se aquele tecido ao microscópio, você perceberá que é um tecido cartilaginoso que está presente, e não um tecido ósseo. Ao microscópio, eles são totalmente distintos. Os peixes cartilaginosos, como é o caso dos tubarões, possuirão, além daquela nadadeira dorsal ímpar, possuirão nadadeiras pares. No caso dos tubarões, parecem asas. No caso das raias, elas são enormes, envolvem o corpo, são gigantes e aumentam o volume daquele animal. Portanto, tubarões e raias são os principais representantes dos peixes cartilaginosos. Os demais grupos não nos interessam. Ao observarmos um tubarão, é possível ver na região do seu pescoço as fendas faringianas desprotegidas. Quando o tubarão nada, ao abrir a boca, ou nadando de boca aberta, a água entra pela boca e sai pelas fendas. Há também espiráculos na região da cabeça que podem permitir a passagem de água para as brânquias. No caso das raias, que ficam, muitas delas, paradas no fundo lodoso, fundo arenoso, a água entra por pequenos espiráculos na cabeça que bombeiam, com pequenos movimentos, um pouco de água para dentro das fendas, por onde o oxigênio vai ser aproveitado. São animais de respiração branquial, como são os animais aquáticos, dentre os vertebrados, todos eles. O seu esqueleto alonga-se do crânio, né, até a região caudal. A produção de excretas, no caso dos peixes cartilaginosos, ela é estranha, porque em vez de excretar amônias, eles excretam ureia. A ureia é uma excreta típica de animais terrestres, mas vai ser típica dos peixes cartilaginosos. Peixes ósseos, não, esses vão excretar amônia. O coração desses animaizinhos, dos peixes, possui duas cavidades. Não vamos entrar nos detalhes agora, mas eles têm um sistema circulatório fechado. O tubo digestivo é completo. Porém, apesar do tubarão ser um grande comilão, o seu intestino não é como o nosso, cheio de voltas. Ele é um intestino relativamente curto,
para um animal, né, que tem a fama de ser um grande comedor. Como ele compensa, portanto, esse pouco tempo que haveria para digerir o alimento? Da mesma forma que os anelídeos, o intestino do tubarão apresenta uma dobra interna. No caso dos anelídeos, aqui estaria o tubo digestivo, essa dobra é apenas uma invaginação que aumenta a superfície de absorção do alimento. No caso dos tubarões, essa dobra interna forma uma prega em espiral. Essa estrutura, tanto nos anelídeos quanto nos peixes cartilaginosos, é chamada de tiflossolis. Tiflossolis. Essa dobra em espiral encontrada no intestino do tubarão vai fazer com que o alimento, apesar de percorrer um tubo curto, ele tenha que dar voltas dentro desse tubo digestivo, permanecendo mais tempo para que a digestão seja completada e a absorção seja feita. Portanto, há uma lógica. Esse animal comedor precisa de bastante energia e ele consegue. E por que o tubarão precisaria de tanta energia? Porque ele não é um bom flutuador. As raias e os tubarões não possuem uma estrutura típica dos peixes ósseos, chamada bexiga natatória, que pode controlar a flutuação desse animal. Se eles param de nadar, eles vão para o fundo. E o que acontece? No caso das raias, muitas delas são animais de fundo e, portanto, não vão gastar tanta energia. Agora, aquelas raias que são mais nadadoras e os tubarões, que são todos eles nadadores, eles vão gastar muita energia para nadar. Se eles param de nadar, eles afundam. Eles são mais densos que a água. O fígado dos tubarões, por exemplo, tem uma quantidade bastante grande de óleo, o que reduz um pouco a densidade do corpo, mas não o impede de afundar. E isso os obriga a estar comendo com bastante frequência. Porém, entendam uma coisa, vocês que são homeotermos e, portanto, conseguem regular a temperatura do corpo, acabam consumindo muito mais alimentos do que um tubarão o faz. O tubarão é pecilotermo, a temperatura do corpo dele é a do meio. Nos dias frios o metabolismo cai, ele come pouco, nos dias mais quentes a temperatura da água eleva e ele vai ter um metabolismo um pouco mais acelerado. O nosso não, ele é acelerado o tempo todo. Nossa temperatura é constante a 36 graus e meio. E, portanto, nós acabamos consumindo mais alimentos energéticos para nos mantermos em atividade do que os tubarões. Portanto, eles precisam comer sim, porque senão se eles pararem de nadar, eles afundam, mas não chegam a comer tanto assim quanto se imagina. Tá? Então esse tubo digestivo com essa prega garante essa melhor absorção dos alimentos. Porém, eles são extremamente hidrodinâmicos. Basta um pequeno movimento de cauda e eles já, por assim dizer, decolam. Não é? E cuidado, não vai dizer que eles são aerodinâmicos, como eu já vi muitas pessoas dizendo. Eles são hidrodinâmicos. E o que ajuda na sua hidrodinâmica são as escamas da sua pele, né, pouco perceptíveis. Você vai perceber se passar a mão na pele deles. Essas escamas aparentemente aumentam a sua capacidade de hidrodinâmica. Essas escamas de origem dermoepidérmica, elas têm uma estrutura muito semelhante à dos nossos dentes, mas não ao dente como um todo, a parte mais externa do dente, formada pelo revestimento mais duro do nosso corpo, que é a dentina. Existe essa dentina mais perifericamente e por dentro uma polpa, mas não há vasos sanguíneos. E ele fica assentado na pele e no maxilar de maneira mais não muito fixa. Essa estrutura que forma as escamas e forma os dentes também do tubarão. Tanto que fica uma dúvida, o tubarão é um peixe que tem escamas na boca ou é um animal que tem dentes ao longo do corpo? Os dentes do tubarão não são como os nossos inseridos dentro de alvéolos, eles são mais superficiais, como se pode ver aqui nessa boca de tubarão. São dentes superficiais, eles não ficam assentados em alvéolos, em cavidades. Isso significa que quando um tubarão morde a sua presa, né, esses dentes que estão voltados para trás prendem no corpo do animal. Quando o animal tenta uma fuga, muitos desses dentes são arrancados. E esse seu esqueleto, né, cartilaginoso não pode ser confundido com a nossa cartilagem, que é muito mole. Essa cartilagem é relativamente rígida, é um pouco mais densa. As cartilagens não possuem muitos minerais na sua composição, portanto não costumam ser fossilizadas com tanta eficiência, apesar de haver casos de mandíbulas de tubarão que tenham sido fossilizadas. Mas a fossilização não é tão eficiente, porque ela é pouco mineralizada.
ossos são bastante mineralizados, mas o esqueleto deles é cartilaginoso, e a cartilagem, por não ser muito rica em minerais, ela não tem uma fossilização eficiente. Porém, os seus dentes, feitos de dentina, que é uma substância muito dura, esses sim foram preservados, e há muitos fósseis de dentes de tubarão como esse daqui de alguns milhões de anos. Os tubarões não mudaram muito nos últimos milhões de anos, por isso que eles são ditos fósseis vivos. Você ouve falar de tubarões pequenos, médios, grandes, gigantes, alguns tão grandes que poderiam de uma bocanhada engolir um indivíduo. Esses gigantes desapareceram, porém existe um tubarão gigante muito grande, só que ele não é um carnívoro, por assim dizer, um predador, ele é um filtrador de plâncton. É o tubarão-baleia, que é muito grande mesmo, por isso confundido com uma baleia, apesar de não ser. Baleia é mamífero e eles são peixes cartilaginosos. Esses tubarões-baleia, como todo animal muito grande, são comedores de vegetais, de fitoplâncton. Mas o tubarão não escolhe se ele come fito ou zooplâncton. De boca aberta ele vai pegando tudo que está na água. Então ele é comedor de plâncton. Fito ou zoo não importa, comedor de plâncton, micro-organismos que estão flutuando na coluna d'água. Agora, os menores, esses sim, vão ser grandes predadores, terão dentes. O tubarão-baleia não possui dentes. A sua boca, todo mundo já reparou no tubarão, não é frontal, ela é ventral. Enquanto que na maioria dos peixes ósseos ela é frontal, no tubarão ela está em posição ventral. As nadadeiras pares deles são bem desenvolvidas, né? Tem nadadeiras pares peitorais, pélvicas. As pares peitorais são bem desenvolvidas e na raia é gigante, determina o maior volume do tamanho das raias. Elas são boas, eficientes na natação. Algumas raias têm tão grandes que elas conseguem nadar, parece que estão voando. São muito bonitas quando nadam. Apesar de muitas raias ficarem mais no fundo comendo detritos. Há raias predadoras, sim, mas muitas daquelas que ficam no fundo das águas são comedoras de detritos. E aí está um perigo, porque nos rios, muitas vezes elas estão nos rios lamacentos, no fundo deitadas, e uma pessoa incauta, sem saber, pisa numa raia e aí vem o esporão dela. Na cauda existe um esporão, ela dá a chicotada, né? Aí vem a rasteira, né, da capoeira, rabo de arraia. Ela dá aquela esporada e o esporão pontiagudo penetra na pele e causa estragos e dores muito fortes. E mesmo que não seja assim, como elas são muito grandes e nadam, a massa delas é grande, a inércia é grande, às vezes as pessoas estão na frente, né, querendo vê-las e acabam tendo esbarrões e podem se machucar. Elas não são agressivas, tá? Mas incomodadas isso pode vir a acontecer. Quanto à excreção, à produção de excretas, um fenômeno estranho. Os peixes e os animais aquáticos em geral são produtores de amônia na sua urina. No caso dos peixes cartilaginosos, eles excretam ureia. Há uma justificativa, mas não cabe a resposta aqui. Nas aulas de fisiologia será comentado o motivo. Eles possuem linha lateral, que é um órgão sensorial, apesar de muitos dizerem que isso é coisa de peixe ósseo. Os peixes, sejam ósseos cartilaginosos, terão a linha lateral. E o que é a linha lateral? É uma série de perfurações na pele, uma série de poros que terminam em células sensoriais ciliadas. Quando a água do mar vibra, essas células ciliadas terão seus cílios vibrando. E essa vibração dos cílios gera impulsos elétricos que vão para o sistema nervoso informar que há alguma coisa por perto. Peixes ósseos, para eles, a linha lateral é extremamente importante porque eles principalmente andam em cardumes. Então quando um se movimenta, essa movimentação gera uma variação na pressão da água que o outro percebe e acompanha o movimento. Então para animais que nadam em cardumes, a linha lateral é muito interessante. E também para aqueles que sofrem a ação de predadores, porque qualquer predador que se aproxime, eles fazem a fuga. Próxima à nadadeira pélvica do tubarão fica no macho o pênis. E a fêmea será fecundada internamente, podendo colocar ovos ou então os peixinhos já nascerem prontos. No caso dos ovos, eles terão mais ou menos esse formato. Às vezes você andando numa praia vê essa estrutura aqui, né? Tem uma projeção, aqui tem outra que quebrou, geralmente são 4 projeções. Elas ficam enroscadas nas pedras, nas algas no fundo. Isso daqui é o ovo de um peixe cartilaginoso, de um tubarão ou de uma raia. Então naquela praia que você frequenta, se você encontrar isso, saiba, haverá raias ou tubarões. O mais provável é que sejam raias, mas
quem sabe tubarões. Mas também não precisa se assustar tanto assim, porque os tubarões não são tão agressivos quanto as pessoas costumam fazer com que eles pareçam. Porém, no Nordeste, na cidade do Recife, lá você encontra tubarões bastante perigosos, e é preciso prestar atenção. Tá? Portanto, os tubarões, eles são animais que ocuparam o meio dos oceanos terrestres no passado e dominaram esses oceanos. Antes deles, houve outros peixes, como o caso das feiticeiras, das lampreias, outros peixes que já foram extintos, mas deixaram seus fósseis, mas eles durante milhões de anos dominaram os oceanos e continuam sendo alguns dos seus representantes mais significativos. Os peixes ósseos, em comparação com os peixes cartilaginosos, terão seu esqueleto predominantemente ósseo, mas não só. Nenhum esqueleto, né, dos vertebrados é totalmente ósseo. No nosso caso, o esqueleto é ósseo e cartilaginoso. Nós temos cartilagem fazendo parte não só de nariz e orelha, mas entre os ossos, onde eles articulam a cartilagem, revestindo a cabeça dos ossos. Aliás, uma das formas de você saber se uma criança ainda está em crescimento ou se ela já cessou o crescimento, ou adolescente, é ver a porcentagem, a proporção de cartilagem que existe ainda no seu esqueleto. Tá? Então os peixes ósseos, eles têm um esqueleto predominantemente ósseo, mas também é cartilaginoso. A boca dos peixes ósseos está em posição mais frontal, apesar de haver outras possibilidades, mas a boca é principalmente em posição frontal. As suas escamas são de origem dérmica. E essas escamas dérmicas têm uma característica que é a presença em alguns deles de cromatóforos, que são células que possuem cromato, cor. Foro possui cromato, cor, cromatóforo, o que dá a alguns peixes, principalmente os peixes das regiões coralinas, coloridos extremamente interessantes e bonitos, vistosos. E esses cromatóforos, eles podem no seu interior ter migrações, são canalículos membranosos de dentro das células, por assim dizer, retículos endoplasmáticos onde há pigmento. Esses pigmentos podem migrar e com isso eles mudarem de cor, que é típico de alguns animais que conseguem mudar de cor, não apenas peixes, mas alguns polvos também podem mudar de cor, camaleões podem mudar de cor. Essas células portadoras de pigmentos, tá, se chamam cromatóforos. Uma característica bastante interessante nos peixes ósseos, que os distingue dos cartilaginosos, é que você não vê as fendas faringianas. Quando uma pessoa vai comprar um peixe no mercado, ela costuma pegar uma tampinha, abrir para procurar as brânquias e saber se elas estão vermelhas vivas. Isso vale quando você vai comprar um peixe fresco e não um congelado. Se as brânquias estiverem bem vermelhas, aquele peixe foi pego há pouco tempo. Se estiverem mais escuras, foi pego há mais tempo, desoxigenaram. Então essa tampinha se chama opérculo. E ela vai ter uma função análoga à do nosso diafragma. Quando o diafragma contrai, ele vai para baixo, aumentando o volume da caixa torácica, reduzindo a pressão na caixa torácica, fazendo com que o ar entre. Quando o diafragma relaxa, ele volta para cima, comprimindo o pulmão e expulsando o ar, porque a pressão interna da caixa torácica aumentou. O ar sai. No caso dos peixes, o que nós temos nos peixes ósseos? Esse opérculo, ele possui musculatura na sua base e ele essa musculatura pode fazer com que o opérculo se abra, fazendo com que a pressão no interior da boca caia, fique menor que a do meio externo e com isso a água entra, passa pelas brânquias e sai. Então, qual a função do opérculo? Ele auxilia na oxigenação das brânquias. E nos peixes de água doce, ou em alguns peixes de água salgada que ficam encalhados na praia, esse opérculo garante que as brânquias fiquem úmidas por um tempo maior e esse animal consiga se manter vivo por mais algum tempo. Quem sabe o rio volta, né? Vem uma onda no mar e leva o peixe e ele consegue voltar para as águas. Do contrário, se essas brânquias ressecarem por muito tempo, ele vai morrer asfixiado, porque qualquer estrutura respiratória precisa estar úmida para fazer as trocas gasosas. Ao excretar, os peixes ósseos produzem amônia, o que seria o normal para organismos do meio aquático. A amônia é muito tóxica, mas o que não falta no entorno do peixe é água. E, portanto, ele pode eliminar essa amônia do corpo com bastante frequência, diferente de um animal terrestre que deve economizar água e, portanto, deverá produzir uma urina com uma excreta nitrogenada menos tóxica, por exemplo, a ureia, por exemplo, o ácido úrico.
Os animais aquáticos podem se dar ao luxo de produzir, animais aquáticos e de ambiente úmido, tá? Não precisa ser aquático. Podem se dar ao luxo de produzir uma urina tóxica com amônia, porque eles podem perder água com frequência, eliminando-a do corpo. A linha lateral está presente e no caso dos peixes ósseos, ela pode ser confundida com um conjunto de escamas, às vezes mais escuras na sua parte lateral. Então a linha lateral não é aquele conjunto de escamas escuras. A linha lateral, assim como nos peixes cartilaginosos, são pequenas perfurações na lateral do corpo, onde há células sensoriais no seu interior, células sensoriais que percebem a variação da pressão da água no meio externo e orientam o peixe na sua locomoção. Então não é aquele conjunto de escamas mais escuras da lateral que é a linha lateral. A linha lateral é pequenininha, ela não é visível, tá? E mesmo porque ela estaria por debaixo das escamas, então não seria perceptível. As suas escamas, como já foi dito, possuem coloração e, no caso de peixes de regiões coralinas, ou seja, regiões de corais, esse colorido ajuda que ele se mimetize no meio dos corais. Não tão eficiente assim, mas sim ajuda. Agora, peixes de mar aberto, em geral, são escuros na parte dorsal e claros na parte ventral. Qual a vantagem deles serem escuros na parte dorsal? Um predador que venha por cima, olhando para baixo, talvez não perceba a presença dele, que pode se confundir com o fundo do oceano escuro. Agora, aquele predador que virá por baixo, ao olhar para cima, vendo um ventre claro, talvez confunda com o céu claro que está acima. E talvez esse animal consiga escapar dos predadores. Portanto, peixes de mar aberto, de regiões mais profundas, geralmente são pouco coloridos. Os de regiões coralinas, em geral, são mais coloridos. Agora, dentre os peixes, surgiu um grupo com nadadeiras mais musculosas. Esses peixes com nadadeiras lobadas, musculosas e não têm raios ou eles são diminutos, esses peixes provavelmente originaram os anfíbios, os animais que vão derivar para o meio terrestre. No caso dos peixes, há uma bexiga natatória nos ósseos, há uma bexiga natatória que auxilia na flutuação. Ela acumula gases e, portanto, se ela estiver com um volume maior, o animal pode reduzir a sua densidade e flutuar mais na superfície. Se ela for esvaziada, ele poderá afundar um pouco mais. Então, controlando o volume da bexiga natatória, ele consegue posicionar-se na coluna d'água. Se ele quiser afundar, ele vai afundando, nada para afundar e vai esvaziando a bexiga natatória. E agora ele se estabiliza na parte mais baixa. Se ele quiser vir para a superfície, ele nada em direção à superfície, mas aumenta o volume de gases na bexiga e agora ele estabiliza na superfície. Então esse controle é feito permanentemente, se ele quiser estabilizar no fundo ou estabilizar mais na superfície. Normalmente há uma bexiga natatória por peixe e ela é uma derivação do tubo digestivo. Alguns peixes desenvolveram duas bexigas natatórias. Esses peixes se chamam dipnóicos. Os peixes dipnóicos não só podem usar a bexiga natatória com função de flutuação, mas podem utilizá-la como pulmão. Muitos peixes de água doce fazem o uso da bexiga natatória em suas trocas gasosas, principalmente quando nas baixas dos rios eles ficam aprisionados na lama. Então, durante um tempo, eles conseguem fazer algumas pequenas trocas gasosas pela sua bexiga natatória. Agora, aqueles que desenvolveram duas acabaram tornando esse efeito mais eficiente e alguns desses acabaram derivando para os vertebrados terrestres, derivaram para os anfíbios, né, para os tetrápodas. Então esses peixes com duas bexigas natatórias e nadadeiras mais musculares, mais musculosas, que permitiram que eles caminhassem, esses foram aquele grupo que derivou para os anfíbios. Não no ambiente marinho, mas no ambiente de água doce. Portanto, a bexiga natatória no ambiente de água doce, ela passou por uma transição que levou à formação dos pulmões. E aos poucos, os anfíbios começam do meio aquático, fazer a transição para o meio terrestre, que depois de milhões de anos, culminará com o surgimento dos répteis.